Igreja Batista Betel. Iluminados pela luz quando a noite se prolonga. Mensagem 50. É muito melhor não prometer do que, depois da promessa, não cumprir o prometido. O texto de hoje é extraído de Eclesiastes 5:5, para muitos estudiosos, o livro mais complexo da Bíblia. Com certeza, o livro que nos leva a pensar mais profundamente sobre as ambiguidades próprias do ser humano, esse ser antagônico que costuma construir com uma mão e destruir com a outra. Geralmente as pessoas religiosas, quando estão vivendo grandes dificuldades, costumam dirigir-se à divindade da sua confissão de fé, pedindo-lhe ajuda para sair daquela situação sofrida em que se encontram. E normalmente o pedido acompanha uma promessa condicionada pelo sim que esperam como resposta. Deus, estou com este problema. Se resolvê-lo para mim, prometo que... Encontramos essa atitude também na Bíblia. O pedido é feito e a promessa o complementa como uma forma sutil de criar um jogo de interesses com Deus. Deus entende tudo isso e muitas vezes, em sua misericórdia, atende à súplica apesar das artimanhas de seus adoradores. Por isso o Primeiro Testamento afirma com ênfase que ele é misericordioso para além de toda misericórdia. E então chega o dia em que a bênção acontece. O que faz o suplicante? Celebra um culto de gratidão. Mas, na medida em que o tempo vai passando, o voto, a promessa, vai sendo esquecida. O autor do Eclesiastes toca nesse ponto, dizendo que é melhor não fazer promessas a Deus, principalmente porque ele não aprecia o fato de ser feito de tolo. Também não é bom para nós, porque mesmo que conscientemente nos esqueçamos do que prometemos, e isso raramente acontece, o registro da promessa está documentado num HD incomparável, de onde não pode ser removido, o nosso inconsciente. É por isso que temos tantos autossabotadores mesmo no meio cristão. A maioria vítimas de votos feitos a Deus e não cumpridos, ou feitos ao esposo, à esposa, aos filhos, aos irmãos, aos pais, aos amigos e até a si mesmos. Já que eles não o cumprem conscientemente, então seu inconsciente dá um jeito de puni-los. Uma das causas? Muitas promessas feitas, mas não cumpridas. Deus pune? Imagine. O próprio ser humano se encarrega disso. A Bíblia diz: aquilo que o ser humano semear, isso irá ceifar. Ele é a um só tempo seu próprio advogado de acusação, júri e juiz, e entra no tribunal já certo da condenação. Vai apenas confirmar o veredito e a pena. Minha orientação é que você mude isso e crie uma relação com Deus num outro nível, com outro tipo de qualidade. Deus merece isso e você precisa disso. Você está passando por um momento difícil? Tem necessidade da ajuda dele? Pensa sem precisar fazer nenhum voto ou promessa. Isso é doença religiosa infecciosa que mata a alegria e o prazer de viver a vida como dom dele. A fé bíblica
Não é um jogo de toma lá, dá cá. Por isso há tanta culpa e menos graça em nosso meio. O cristianismo não deve continuar sendo essa fábrica de produzir culpados, mas uma rica produção de santos aliviados pela ação da graça perdoadora e superabundante. Deus não precisa das nossas promessas, nós é que precisamos das suas. Quando Jairo foi em busca de Jesus para que ele curasse sua filhinha às portas da morte, não lhe fez nenhuma promessa de deixar o judaísmo para segui-lo. Da mesma forma, o centurião romano, quando foi em busca de Jesus para curar o seu empregado, não lhe prometeu que deixaria sua religião para segui-lo. Jesus os curou e pronto. Faça o mesmo. Peça, confie, espere, agradeça e celebre. E pronto. Amém. Igreja Batista Betel.